Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas e neste vídeo eu queria falar sobre uma parcela do BDI referente à administração central. Mas antes disso, é bom frisar a diferença da administração central da administração local. A administração local, ela está atribuída ao contrato e ao custo direto do contrato. É uma equipe administrativa necessária para executar aquele contrato, pois nos custos de serviços, nas composições de custos dos serviços, estão inclusas apenas a mão de obra necessária para executar o serviço, os materiais e os equipamentos. Não estão inclusos a equipe que vai monitorar, acompanhar e verificar se aquele serviço foi executado de forma adequada e satisfatória. Então, dentro do canteiro de obras, você tem uma equipe de administração local, compostas pelo menos por engenheiros, encarregados, mestre de obras, almoxarife, auxiliar administrativo, técnico de segurança, estagiários, entre outros, a depender do porte da obra, pois dentro da Acórdão 2622 existe um percentual limite para você compor essa administração local, até mesmo para você não onerar o contrato com uma equipe muito grande e desnecessária. Às vezes pode acontecer isso. Já a administração central, ele é um custo indireto, pois ele está atrelado à gestão de outros contratos. É um custo atrelado à sede e suas filiais, que faz a gestão de diversos contratos e até mesmo a manutenção da própria empresa. Então, os gastos da administração central, eles estão associados a essa supervisão geral dos diversos contratos, incluindo também o planejamento da empresa, o planejamento estratégico da empresa, a consultorias necessárias, controle de qualidade, suporte a esses contratos. Às vezes você tem uma equipe de compras, uma equipe de suprimentos dentro da sede para dar suporte a esses contratos, uma equipe de engenharia também, e bem como os serviços necessários à manutenção e funcionamento da estrutura administrativa dessa sede ou de suas filiais. Querendo ou não, para você precificar essa parcela de administração central e atribuir a um determinado contrato, é uma atividade muitas vezes complexa de você conseguir obter essa taxa para cada tipo de contrato. Mas, querendo ou não, se você não tem essa precisão, você faz uma estimativa, né? Então você faz uma estimativa de gastos, mas que também muitas vezes não são facilmente identificáveis e mensurados em relação a uma obra específica. Tipo, não dá para você definir que parcelas da administração central estão atuando diretamente naquele contrato. Não, ela vai ser uma análise de forma geral. Essa parcela da administração central, ela é indispensável para manter a operação e a estrutura central de sua empresa, da empresa, e também manter operacional os contratos das obras, porque você tem a execução desses contratos lá nos canteiros, em seus devidos canteiros, e você tem a sua sede que tem que fazer toda essa operacionalização e toda essa gestão desses contratos. Então, a administração central, como eu falei, ela corresponde à matriz e às suas filiais, onde possui essa estrutura necessária para a execução de atividades. Então você tem, a depender do porte da empresa, você tem uma área administrativa, uma área financeira, uma área contábil, área de suprimentos, de recursos humanos e demais setores que compõem toda essa infraestrutura da administração central ou até mesmo de suas filiais. Quais são os principais gastos da administração central? E isso daí já deve ser, né? Quem que já tem sua própria empresa, já gerencia sua empresa, sabe que tem esses gastos mínimos, né? Que são os gastos com pessoal, com as instalações físicas, né? Se você te paga um aluguel, se você paga manutenção de algum equipamento, custo do terreno, pátio de estacionamento, entre outros.
as despesas correntes, que são as despesas com água, luz, telefone, internet, despesas postais, diversos tipos de assinaturas, materiais de escritório e de limpeza. Você também tem os gastos com veículos e equipamentos, que são os veículos utilizados pelo escritório central, e os equipamentos, computador, ar-condicionado, impressora, bebedouro, geladeira, entre outros. Você também tem os serviços de terceiros, que são as consultorias, assessoria jurídica, por exemplo, serviços gráficos de impressão para imprimir as plantas e fornecer as obras, serviço de manutenção do próprio escritório, da própria administração central, e outras despesas que são relativas à anuidade do CREA, por exemplo, aquisição de editais, viagens para visitar os locais das obras, né? Até mesmo para compor o orçamento executivo para participar da licitação, e brindes. Os brindes estão inclusos dentro dessas despesas de administração central. Quais são os fatores que influenciam essa taxa, né? Como é para você compor essa taxa de administração central? Então, isso depende muito do custo da obra e do porte da obra, quando você vai fazer o rateio. Então, se você tem uma obra grande, você consegue pulverizar, diminuir essa taxa em função do tamanho da obra. O faturamento e a eficiência da empresa também são outros dois fatores, né? Você precisa ter um faturamento, uma gestão maior de contratos para poder reduzir o seu custo de administração central. E ter uma empresa eficiente, com uma equipe mínima necessária para fazer a gestão desses contratos. E, em resumo, para a administração pública, o custo da execução da obra ele não pode ser onerado em função da ineficiência da empresa, né? Da ineficiência operacional do executor. Então, por isso foi feito todo um estudo dentro do Acórdão 2622 para definir quais são os percentuais entre o primeiro e o terceiro quartil e o valor médio. E a gente fica atrelado dentro desses parâmetros na hora da definição do BDI. Um outro fator importante é a localização geográfica, né? As empresas pretendem fazer licitações, participar de contratos em obras que se localizam próximo às suas sedes ou às suas filiais para ter uma gestão melhor, mais eficiente dos contratos, principalmente porque já conhece os fornecedores, já tem noção de frete, entre outros. Então, a depender da localização geográfica, com certeza o custo da administração central vai ser onerado. E a estratégia de gestão do negócio e a capacidade de operação, isso influencia diretamente na eficiência da empresa. É também um fator, né? A depender de como a empresa adota a sua estratégia de operação e como faz a sua gestão de negócio, isso daí pode influenciar em uma empresa mais eficiente ou menos eficiente na gestão dos contratos e na elaboração desse rateio das taxas de administração central. Qual um método que a gente poderia sugerir? Isso está lá dentro do acórdão, do processo que promoveu o acórdão 2622. Dentro dos métodos de rateio, os gastos com a administração central são aqueles que não podem ser apurados pelo critério de imputação direta ao contrato e que não participam de forma clara e objetiva na execução de uma obra em particular. Então não tem como você simplesmente atribuir esses custos ao contrato, porque o profissional ou a atividade que está executando essa função, ela está dentro de outros contratos, ela está exercendo também essa mesma função em outros contratos. Então não tem como você imputar diretamente. E essa parcela dos gastos com a administração central, ela contribui com a obra, claro, né? Querendo ou não, se você não tiver uma administração central, os riscos de você não ter uma boa execução da obra são maiores. Então, de um modo geral, como é que uma empresa pode fazer esse rateio? Ela vai calcular o custo anual ou o custo mensal da sua sede e de suas filiais, quais são os custos relativos a pessoal, a aluguel, a custos de despesas correntes com água, luz, telefone, internet, custos com veículo para operacionalizar esses veículos, equipamentos de computador, ar-condicionado, entre outros. Fazer todo esse custo mensal e fazer uma razão em relação aos custos diretos para executar
a todas as obras, em relação ao mês ou em relação ao ano. E aplicam o coeficiente depois de acréscimo, porque são aquelas incertezas que estão atreladas à gestão do contrato, uma obra paralisar ou ela não atingir aquele percentual esperado dentro do cronograma físico-financeiro e você não conseguir alcançar aquele valor esperado para cobrir suas despesas mensais da administração central. Então, em resumo, você vai ter uma formulazinha aqui, um breve resumo dessa fórmula, e você pode aplicar de forma retroagindo, né? Já que você tem os custos que você já fez no ano anterior de despesas de administração central, bem como os contratos que você geriu no ano anterior, você pode verificar se a sua taxa de administração central está dentro dos parâmetros adotados pelo BDI da licitação, por exemplo, ou dentro dos quartis do Acordo 2622. Se estiver fora, acima, você está tendo uma empresa que não está performando, está repassando esses custos de administração central para outros parâmetros do BDI, ou até mesmo para o orçamento, ou até mesmo verificando que o custo que você está fazendo de execução da obra não está cobrindo todas as suas despesas. Então, no Acordo 2622, as taxas de administração central foram obtidas diretamente dos contratos de obras licitadas pela administração pública. Então, eles pegaram os diversos contratos que puderam analisar e verificar quais foram os percentuais utilizados para a administração central, adotando como critério, estimando na realidade, que essas empresas fizeram suas estimativas de taxa de administração central com base em critérios racionais e sistemáticos. Então, se a taxa de administração central está muito baixa, é porque as empresas estão performando, tendo uma grande eficiência, ou elas não tiveram capacidade de verificar se realmente essa taxa de administração central é adequada. Eu presumo que ela foi de forma adequada, né? Senão as empresas estariam hoje questionando esses percentuais. Então, mas voltando ao assunto, para a administração pública, quando a gente está analisando o BDI de uma empresa, eu devo solicitar que a empresa justifique essa taxa de administração central que compõe o BDI que ela apresentou. Em resumo, existe uma limitação, porque cada empresa possui o seu sigilo comercial e empresarial. Então, a taxa de administração central, a forma como ela gerencia sua empresa, é uma estratégia dela. Ela pode ter critérios, definições, formas de atuação para reduzir esses custos, por exemplo. Então, se ela expõe isso, torna público como é que ela faz essa gestão, uma outra empresa pode adotar e se tornar uma concorrente direta. Então, isso envolve uma questão de sigilo, então a gente tem essa impossibilidade. E como é que a gente adota? Pelo próprio processo que definiu o Acordo 2622, a gente pode utilizar os estudos estatísticos de valores praticados anteriormente em contratos com a administração pública, ou utilizar as taxas referenciais de sistemas oficiais de preço. No caso, como o Acordo 2622 ele veio para definir esses parâmetros, então, para a administração pública é importante adotar os percentuais dentro dos parâmetros que fazem parte do Acordo 2622. Mas para a empresa, para a gestão da empresa, é importante ela sempre estar fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento. Se a taxa de administração central que ela está colocando no BDI, ela é real, ela consegue cobrir realmente as suas despesas com a administração central, ou se está transferindo essa parcela para para outros componentes do orçamento ou do BDI, para poder absorver esses custos. E aí é uma questão estratégica da própria empresa, né? O que eu espero é que ela adote o mais próximo, que faça essa gestão
mais próximo do real, que faça essa verificação se o BDI está dentro ou não, se a parcela está dentro ou não do parâmetro do BDI, porque caso contrário ela vai ter prejuízo. Se estiver acima, ela vai ter prejuízo. Se estiver abaixo, ela vai poder crescer, vamos dizer assim. Se o percentual que ela está adotando é abaixo do que está dentro do parâmetro do BDI, ela tem possibilidade de crescimento. Mas se estiver acima do terceiro quartil, por exemplo, ela não vai ter eficiência, ela vai estar tendo prejuízo, vai estar tirando isso daí ou do lucro ou dos custos que ela está colocando no preço dos serviços. Em resumo, eu queria falar isso com vocês. Se ficou claro, deem uma curtida aí no vídeo, né? Se tiverem dúvidas, postem. Na medida do possível eu respondo, se eu tiver condições de responder. E caso vocês ainda não me seguem aí no canal, se inscrevam para acompanhar os vídeos que já estão publicados e os que estão aí por vir, ok? Espero nos próximos aí falar dos outros componentes do BDI e a respeito de como é a interpretação, de como foi dada a interpretação no processo que compôs o Acórdão 2622 do TCU, ok? Até a próxima.